Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 23 de junho de 2026, terça-feira, por volta das 11h47 da noite. Vamos começar pelo calendário econômico. Tivemos aí dois eventos importantes pela manhã. Saiu para nós o PMI Global de Serviços, referente aí a junho, resultado acima da previsão de 51,1 e também o PMI global de manufatura, resultado também acima da previsão, que era de 54,6. Tivemos também discurso de Donald Trump, basicamente trazendo aí algumas incertezas ao que tange o conflito no Oriente Médio, mesmo após a assinatura do acordo com o Irã, mediado aí por autoridades do Paquistão. A verdade é que a gente não sabe porra nenhuma, pessoal. Infelizmente, né? Tá um diz que me diz, e aí a gente fica aí no meio dessa confusão danada, né? Então tivemos aí em um passado não muito distante a aceitação do Irã por parte aí de órgãos uh, responsáveis pela vistoria ou grandes inspeções ao que tange a parte aí do programa nuclear do Irã. Aí, ao mesmo tempo, veio uma notícia no dia de hoje que o Irã, né, negou, no caso, né, essas autoridades, né, as inspeções a esses programas nucleares. Então, tivemos aí mais brigas, né, entre os dois países. Trump, inclusive, ameaçou encerrar as negociações e a gente sabe que quando não há diálogo, né, costuma haver pólvora e isso seria aí muito ruim para o mercado, né, de renda variável como um todo, inclusive podendo agravar a questão energética, né, o aumento, né, da inflação, a questão da possibilidade do aumento da taxa de juros. Isso é muito ruim para o mercado em si. Teoricamente, não seria o melhor caminho, né? E a nossa expectativa é que ambos os países, né, inclusive que Israel, consiga ter diálogo também, em relação ao Irã. A gente viu novamente alguns ataques feitos dentro do território libanês, né, um país que é teoricamente parceiro ali do Irã e na qual estava, né, dentro do acordo, né, ao que tange o cessar-fogo. Então temos aí algumas vertentes, né, que não ajudam, né, e inclusive a gente fica nesse impasse, um momento bastante nebuloso, pessoal. E a gente precisa acompanhar de perto aí que sai para nós. E foi como eu falei, né? Um diz que me disse, porque chega uma informação, posteriormente, né, do outro lado é desmentido, né? Vem outra versão, então a gente fica aí nesse fogo cruzado sem saber de fato, né, o que teremos aí para essa guerra, ou pelo menos, né, que seja para o final desta guerra. Então a gente precisa acompanhar bastante cautela, né, justamente porque pode impactar duramente os mercados de renda variável. Então tivemos um dia pesado aqui nas três principais bolsas, exceto o Dow Jones, que ficou basicamente no 0 a 0. S&P recuou 1,44, Nasdaq mais acentuado recuo de 2,21. Pessoal, no Bitcoin tivemos aí uma queda também, aproximadamente 2% de recuo. Neste momento, para nós, preço a mercado, 62.686 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós fizemos aí algumas identificações importantes. Primeira delas, questão da recusa de preço, novamente aqui na média de 20 períodos no diário. A manutenção, né, pessoal, da estrutura descendente, né, em virtude de uma retração, de um pullback na proximidade aí dos 62. Então tivemos a manutenção dessa estrutura após o rompimento, teoricamente. A recusa de preço, como eu mencionei
aqui na média de 20 períodos, né? Já é a quarta tentativa aí em um curto espaço de tempo, na qual os compradores não conseguiram concretizar o rompimento. Fizemos aí algumas identificações importantes, a questão do volume que foi apresentado no diário para nós no dia de ontem, um volume que inclusive superou os vendedores no domingo, né? A questão do semanal também estava, né, positivo aí para os compradores, porém tínhamos alguns pontos a serem observados, né, justamente porque eram decisões importantes, né, pessoal? Seguindo aí alguns conceitos, alguns princípios e fundamentos básicos. Então a gente frisou com bastante veemência a questão da necessidade por parte dos compradores, pessoal, em segurar o preço aqui na região dos 63.300, fazendo alusão à mínima, né, do dia de ontem, fechamento de domingo e próximo da mínima aqui de sábado. Então era um ponto na qual a gente poderia esperar uma eventual reação, né, justamente, né, para uma nova tentativa de aproximação da média ou até mesmo deste topo anterior. Caso contrário, sabíamos que o mercado poderia buscar níveis inferiores de preço. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, vai ali para a região conflitada, área de acompanhamento aqui, pessoal. O que que a gente teve aqui, ó? 63.300. Não teve nada, pessoal. Olha só. É venda, só venda, venda, venda. E isso fica mais visível, principalmente quando a gente reduz o tempo gráfico drasticamente. Olha só, pequenas retrações aqui, pessoal, na região de 63.300, nada de volume comprador. Então, teoricamente, aqui já foi o gatilho, né? Não haveria reação. Nessa região, o mercado, né, iria buscar níveis inferiores, tá, pessoal? Então, quando a gente coloca aqui áreas, níveis, né, conflitados, você precisa acompanhar, reduzir o tempo gráfico, analisar a estrutura de preço, volume, candlestick, né, justamente porque a partir dessas evidências você consegue ter aí, né, um poder de reação ou até mesmo de presságio e tentar aproveitar essas oportunidades, né, que o mercado lhes oferece, tá? Então a gente estava aqui, pessoal, 63.300 teve nada. Então, sem reação, paulada para baixo. Segue o caminho, né? E qual que era o outro ponto na qual poderia haver aí um pullback, uma retração. Fizemos a análise da região dos 62.200 aos 60.000, 62.200 em alusão a esse fundo duplo que foi identificado na sexta-feira, 60.000 acúmulo de lotes, na qual a gente fez também a identificação no livro de ofertas. A gente tinha ali, né, bastante dinheiro posicionado, né, então poderia haver aí de fato essa retração, né, da forma como aconteceu para nós no dia de hoje. Então a gente frisa inclusive que talvez não seria, né, o melhor ponto aí para uma reação mais enérgica, algo mais contundente por parte dos compradores, mas que poderia sim haver, né, essa retração na qual a gente observa aqui, né, pessoal, bem próximo aí do 62, né, certificando de que de fato aqueles lotes permaneceram no livro de ofertas e foram executados. Então compraram sim na região do 62 e estão aí tentando, né, alguma coisa, né, tentando, quem sabe, induzir outros institucionais a continuarem a comprar, o que eu acho um pouco mais complexo, tá, pessoal? Principalmente quando a gente analisa novamente aqui no diário, a gente tem um volume vendedor superando aí, pessoal, um volume de compra do dia de ontem. Então isso já é um ponto favorável aos vendedores. A gente tem um candlestick com padrão de força formado no dia de hoje. Então, ao que parece, pessoal, a gente vai ter essa continuação, né, pela busca a níveis inferiores, tá? Talvez aqui na região dos 60.700, né, seja um próximo ponto aí mais plausível de, né, um pullback, uma retração. Não havendo aqui, pessoal, também condicionantes favoráveis aos compradores, né, volume comprador expressivo, candlestick com padrão de força, estrutura de preço ascendente, com topos e fundos, né, a gente vai buscar a região dos 59.000 novamente, tá? Então, importantíssimo a gente analisar, né, como é que teremos
de evidências aqui na região dos 60.700, né, não havendo, como vocês puderam observar, na mesma ocasião ali na região dos 62.300, não havendo as condicionantes, né, a gente sabe que o nosso próximo destino é o nosso suporte aqui na proximidade aí, pessoal, dos 60.000 aos 59.000. Então, ao que parece, estamos caminhando, né, para esse destino. A gente observa aí candlestick atual, volume vendedor, pessoal, superando já os compradores do candlestick anterior, inclusive um volume comprador bastante simbólico, né, muito baixo, o que dificulta aí, né, uma possibilidade de reação por parte dos compradores. É óbvio que a gente tem mais uma hora até o fechamento deste candlestick, né, atual, porém, né, vejo com olhos aí mais voltados, né, pessoal, para os vendedores, tá? A estrutura de preço vem se delineando descendente, né? A gente tem aí topos descendentes, né? Os fundos passaram a ser descendentes também, então pode ser que nosso destino esteja mais selado aí para buscar aqui a região dos 60.700, ponto a ser analisado, como eu mencionei, não havendo nada aqui para nós, pessoal, a gente vai esperar o toque aqui no nosso suporte, né, na região dos 60.000 aos 59.000, né, evidentemente para analisar quais evidências condicionantes teremos, para sabermos se a partir desse ponto teremos novamente uma reação por parte dos compradores ou se de fato o mercado vai mais fundo, vai buscar níveis mais abaixo. Lembrando, né, pessoal, dos 60.000 aos 49, nós temos aqui múltiplos encontros, né, entre abertura, fechamento, máxima e mínima de preço, né, e o cenário pode mudar, né, de um dia para outro, evidentemente, né, com influência também, né, do cenário externo. Lembrando que a gente tem já para o mês de julho a lei Clarity a ser votada, ao que parece aí no meio de julho será colocado em pauta, e isso pode trazer bastante volume aqui para dentro do mercado, né? Você trazendo aí mais transparência, segurança, né, para o mercado cripto, evidentemente pode atrair mais investidores, e isso é um ponto muito positivo. A gente aguarda com boas expectativas a aprovação dessa lei lá na comissão especial do Senado nos Estados Unidos, né? Isso já para julho, ao que parece, mas aí a gente tem alguns dias ainda para a gente acompanhar. Vamos, né, com bastante cautela, sem atropelar o processo. De fato, qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso. A gente não tem muita coisa a se fazer, evidentemente, né? Vamos ver se de fato aí os vendedores vão concretizar aquilo que, né, o mercado está nos sinalizando, tá? Pelo livro a gente vê aí mais pulverizado aqui pelo lado dos compradores, pouco mais de acumulação no 61, pessoal. São quase 11 milhões de dólares a serem comprados, lembrando que o 61 está muito próximo dos 60.700, tá? Então, total sentido esses lotes. Então, pode ser que aqui novamente a gente tenha, né, uma tentativa dos compradores. Importante observar, porque não havendo, aí sim, pessoal, região dos 60.000 aos 59, a gente tem bastante dinheiro aqui, uma bagatela aí, aproximadamente uns 35 a uns 37, 38 milhões de dólares posicionados a serem comprados. Então pode ser que a gente tenha um embate interessante nessa região, justamente, né, um ponto na qual a gente vai precisar colher algumas evidências para sabermos se os compradores irão reagir novamente a esta região bastante conflitada ou se o buraco é mais embaixo. De qualquer forma, vamos acompanhar juntamente aí as cenas dos próximos capítulos. Pelo lado dos vendedores no livro, totalmente pulverizado, pessoal. A gente não vê acumulação, um pouco mais ali na região dos 68.000, né? 5 milhões e meio de dólares, teoricamente não é uma barreira imponente, mas um livro bem diluído aqui, pessoal. Muito vazio, pelo menos na Binance, maior corretora global.
tem um maior volume de negociação, tá? Então pode ser que esse trabalho aí, essa volatilidade, né, tem sido adotada em sua maior parte pelos ETFs negociados aí nas bolsas americanas, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar o fechamento aí deste candlestick atual. A gente tem mais aí 56 minutos. Ao que parece, né? A peteca está na mão dos vendedores. O destino está sendo selado aí para a gente buscar níveis inferiores, né? Vamos acompanhar como será a reação nos respectivos níveis que foram abordados, né? Sempre respeitando aqui as marcações, né? Justamente para a gente conseguir tentar antecipar, né, as possíveis movimentações do preço aqui no Bitcoin, aplicando, né, em sua maior parte price action em sua essência. Beleza, pessoal? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fundamental para engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Eu desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.